Dou prosseguimento a esta série sobre a minha relação com o Poder Judiciário brasileiro a partir das ações que tenho na Justiça Federal por assédio moral. Sou patrocinador de uma ação por assédio moral praticado ou supostamente praticado por agentes públicos em funções de poder na Universidade Federal da Bahia. Esse processo é de acesso público. Qualquer pessoa pode entrar no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, vai lá no ícone processos, clica o meu nome ou o nome de Jovandro Marcos Ferreira, ou de Ana Maria Jatobá Palácios, ou de José Carlos Mamede, esses que eram os dirigentes da FACON na época, em 2006, 2007, 2008, 2009, e vai lá e clica, coloca um desses nomes ou o nome da Universidade Federal da Bahia, que terá acesso ao inteiro teor do processo. O juiz aqui do Tribunal da Justiça Federal aqui na Bahia, no Fórum da Bahia, indeferiu o meu pedido para condenar aqueles réus por assédio moral e por danos morais. Eu até peço na ação, estabeleço o valor a ser pago a mim por danos morais, o valor de R$500 mil. Propus até, numa audiência, quando o juiz perguntou se havia possibilidade de acordo, o juiz Carlos Dávila Teixeira, eu disse a ele, depois de conversar com meus advogados, principalmente com João Fontoura Neto, que é um herói, um cara que segurou a minha barra como meu advogado, cara jovem, mas que muito estimulou. Quando o juiz, numa audiência, perguntou se havia possibilidade de acordo, eu propus um acordo. Eu abri a mão dos R$500 mil e nomeava para receber R$300 mil uma instituição aqui da Bahia que trabalha com cursinho pré-vestibular com negros, promovendo a possibilidade do negro ingressar na universidade. É o Instituto Steve Biko. Eu propus isso aos réus, para fazer o acordo. E que a Universidade Federal da Bahia, no mesmo ato em que o juiz perguntava se havia acordo, eu propus isto e propus também que a Universidade Federal da Bahia fizesse ampla publicidade daquela ação junto à universidade e tomasse procedimentos para que atitudes como aquelas praticadas por esses agentes públicos réus não se repetissem no interior da instituição. Lembro que nessa oitiva em que eu propus o acordo, o representante da universidade, membro do Ministério Público, um procurador da República junto à UFBA, cogitou da possibilidade de aceitar o acordo, os outros réus não. E o juiz Carlos Dávila Teixeira negou ao procurador a iniciativa dele pessoalmente fazer o acordo proposto por mim, o que levaria à retirada da universidade do processo. Me lembro que o juiz disse, não, tipo assim, vocês estão juntos, se tiver de morrer afogados, vão morrer abraçados juntos. É uma pena que na ocasião, nem eu nem meu advogado se opôs a essa atitude do juiz Carlos Dávila Teixeira, e por isso a ação prosseguiu, tendo aqueles 3 réus, agentes públicos, o ex-diretor da FACON, Jovandro Marcos Ferreira, que hoje até é presidente da Intercom, uma sociedade brasileira de estudos da comunicação, a sua vice-diretora, Ana Maria Jatobá Palácios, e o chefe do departamento, o então chefe do departamento, José Carlos Mamede, que hoje já se retirou da FACON, é professor na Escola de Belas Artes, se transferiu, saiu de lá. Pois bem, leia a sentença do juiz para ver como é que pensa, como diz aqui este livro, Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, aqui eu já mostrei no primeiro vídeo, organizado por Luiz Werneck Viana,
Quem é e como é que pensa o juiz brasileiro? Essa CPI, cujo requerimento foi aprovado nesta madrugada, no dia de ontem, pelo Senado. O Senado propôs uma CPI, o senador Alessandro Vieira, que está de parabéns, recém-eleito, senador por Sergipe, apresentou um requerimento com 13 fatos determinados, né, para que se abra uma CPI para apurar condutas de juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores. Nada mais democrático, nada mais benfazejo. Os três poderes da República, eles são autônomos, independentes, mas todos estão sob o crivo do soberano. E o soberano somos nós, é o eleitor, é o cidadão que paga os salários desses ministros, desses integrantes dos poderes, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário. Pois bem, no que se baseia a ação que movo contra a Universidade Federal da Bahia, não porque quis mover contra a universidade, né? Eu juntei provas de 2005, o ano 2005, até o ano de 2012. Eu juntei provas apontando fatos que prejudicam o interesse público por parte de administradores em funções de poder na administração pública. Juntei esses fatos, tendo por base a Constituição, né? A forma como, desde que me rebelei e passei a criticar condutas condenáveis, sob o meu ponto de vista, a apropriação da coisa pública para interesse privado, a apropriação da universidade, de espaços da universidade, para benefício pessoal, ou benefício daqueles que fazem parte da minha entourage, daqueles que eu apadrinho, quer dizer, sem levar em consideração, por exemplo, o mérito, a produção, e isso está no meu currículo Lattes, né? Meus méritos, minha produção, é que justifica o concurso público que eu fiz e fui aprovado para ser professor, apesar dos meus belos olhos azuis, né? E minha cor de pele branca, ou brancoide, não é isso? Então, para eu estar no lugar que estou, como professor, fui chefe de departamento, eleito 2 vezes, né? Produtivo, produzindo muito, articulando com instituições internacionais, ganhando prêmios, né? Sendo aplaudido pelos estudantes. Apesar de tudo isso, a partir do momento determinado, 2005, 2006, em que passo a me opor aos desmandos praticados pelo então diretor da faculdade, né? Um sujeito extremamente manhoso, como ensina Paulo Freire, né? Ligado a correntes de um partido político, né? E que transfere, digamos assim, a sua vontade pessoal, né? Para a administração pública, mesmo de forma temporária, um cara extremamente político, né? Cheio de artimanhas, né? Até hoje, não é à toa que ele foi eleito presidente da Intercom, embora eu fiz saber ao conselho da Intercom, à diretoria da Intercom, quem é esse cara, né? Quem é esse sujeito, Giovando Marcos Ferreira, né? Ele agiu a partir daí, no momento em que eu me posiciono de forma crítica a ele, né? No sentido de prejudicar a minha atividade, criando inclusive o que hoje chamaria-se de fake news, tentando criar inclusive uma imagem extremamente depreciativa desse sujeito inclusive que apoiou a eleição dele, né? Afinal de contas, a chapa da diretoria em que ele foi eleito foi montada dentro da minha casa, na minha mesa de jantar. Estava lá ele, estava lá Ana Maria Jatobá Palácios e estava lá o marido de Ana Maria Jatobá Palácios, professor da Facom, titular da Facom, hoje aposentado, Marcos Palácios. A chapa foi montada em minha casa. Mas no momento em que eu passo a colocar sinões à forma personalística, como sempre faço, estou fazendo isso também lá no Pós-Cultura, programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade, né? Passo a ser persona não grata.
de todos. Porque ele estava na gestão do poder, e se você assume o poder, logo começa a ver os bajuladores, né? Aqueles carreiristas, né? Que dependem da assinatura e das articulações de quem está em posição de mando. Eu não, atuo de forma autônoma. Então juntei todas essas provas de assédio. Repare, em 2006, Geovandro patrocinou uma sindicância para apurar declarações minhas, feitas por redes sociais, e também através do jornal da Facom, né? O que eu escrevo, o que eu falo, foi motivo de uma sindicância, né, patrocinada por Geovandro a partir de junho de 2006. Essa sindicância ele instalou logo depois dele armar na reunião do Departamento de Comunicação, ele articular para que eu fosse expelido de uma disciplina responsável pela edição do jornal Laboratório da faculdade. Eu fui expulso da disciplina no meio do semestre, né, com reações tremendas dos alunos que cursavam a disciplina comigo, que se manifestaram repudiando aquela atitude autoritária e arbitrária do diretor da Faculdade de Comunicação, mancomunado, né, com uma maioria de seis dos então 18 professores, que na hora em que ele propôs, ele, Geovandro, através do seu cabo-tenente, o chefe do departamento, José Carlos Mamed, na hora em que ele propôs, né, o meu afastamento da disciplina e da gestão do jornal Laboratório, né, 6 pessoas votaram, 6 ou 8 votaram para que eu fosse expulso, tomasse um chute na bunda da disciplina e também do laboratório. Veja, não estava em consideração ali, né, o interesse público dos alunos da minha disciplina. Não estava em questionamento o mérito do conteúdo que eu passava para os alunos da disciplina, né? Tratava-se de me botar para fora do jornal Laboratório, né, por conta de opiniões expressas por mim, seja através de artigos que escrevo, de mensagens através de e-mails, seja pela pauta praticada pelos alunos nos 3 ou 4 semestres em que estive à frente do jornal Laboratório na disciplina, oficina de jornalismo impresso. Única ocasião em que a Faculdade de Comunicação, nos seus mais de 30 ou 40 anos de existência, teve um laboratório, ou teve um jornal laboratório com periodicidade regular, saindo 4 números por semestre, com repercussão em toda Salvador, porque ele passou a ser distribuído em toda a cidade de Salvador, inclusive pautando grandes jornais que copiaram matérias feitas pelo jornal da Facom. Instituiu o prêmio de jornalismo André Cetário para premiar os estudantes em texto e em fotografia. E fui expulso dessa forma da disciplina, por conta das minhas opiniões. E a seguir a minha expulsão da disciplina, eu como servidor público, né, que não tinha nenhuma mácula na minha carreira, né, o Geovandro patrocinou uma sindicância exigindo que eu me retratasse por minhas opiniões. Certo? Evidentemente que com a assessoria jurídica que foi montada por amigos para me defender, e ali estava João Fontoura Neto, mas também estava o saudoso advogado, que era um mentor, né, José Carlos Neves, que morreu o ano passado. Ali estava na assessoria Mário César Crisóstomo, ali estava também na assessoria o Santana. Então, foi um grupo de advogados bem conceituados, que, vendo o escândalo que era aquilo, saíram em minha defesa. O movimento negro em Salvador, mesmo aqueles setores que eu criticava, como continuo criticando, se mobilizou para tentar barrar aquele processo aberto por Geovandro, né? Houve uma mobilização de agentes sociais em Salvador, que numa tarde se deslocaram esses agentes até a reitoria, né, exigindo audiência com o então reitor Naomar, né, para que Naomar barrasse
aquele processo. Pois bem, essa sindicância que teve essa repercussão toda aqui em Salvador, aberta por Giovando Marcos Ferreira, esse cara do bem, esse cara defensor das causas sociais, dos pobres e do oprimido, ligado a uma corrente do Partido dos Trabalhadores, né? Essa sindicância, a partir da análise feita pela Procuradoria Jurídica junto à UFBA, né? Essa sindicância foi desautorizada, vamos dizer assim, né? Apesar disso, né, as ações da cúpula da Facom, visando obstruir e dificultar os meus trabalhos como pesquisador, sem nunca ter cedido um espaço para a reunião dos meus grupos de pesquisa, 2 grupos de pesquisa que eram receptores individuais de recursos de patrocínio da Fundação FOR e também da Petrobras, aqui nenhum outro professor, com nenhum outro grupo de pesquisa jamais teve. Houve uma ocasião que os meus projetos de pesquisa na Facom, né, concentravam uma soma de quase R$1 milhão, e eu buscando um espaço para reunir as pessoas, me reunia às vezes nos corredores, tinha que solicitar isso ao professor Giovando, nunca recebi um espaço para reuniões. Quer dizer, todo o meu trabalho, né, todas as articulações, as minhas publicações se deram apesar da Facom, apesar da Universidade Federal da Bahia. Levei esse problema todo ao reitor, a reitora que sucedeu Naomar, né, pedindo providências a ela, né, visando apurar os desvios de conduta desses agentes públicos, e a reitora Dora Leal Rosa procrastinou, acho que a palavra é essa, né? Procrastinou, né? Não tomou nenhuma providência, né? Isso se passou o quê? 6 anos, quando então, junto com meus advogados, juntando todo esse material que eu fui acumulando, todas essas provas, né, de má conduta dessa gestão, nós resolvemos, coincidentemente, no Dia Nacional da Consciência Negra, em 2012, protocolar um pedido de ação contra esses gestores, por assédio moral e dano moral. Certo? Esse processo, ele transcorreu aqui na primeira instância da Justiça Federal, de 2012 até 2015, setembro, outubro, quando sai a sentença do juiz Carlos Dávila Teixeira, né? Claro, a universidade defendida pela Procuradoria Geral da República e aqueles 3 réus defendidos por um dos maiores advogados da justiça, do direito administrativo do Brasil. Um sujeito respeitável, né? Defensor de causas assim, de setores poderosos da administração pública. Foi a ele que esses 3 sujeitos, agentes, recorreram na sua defesa, né? O escritório desse importante advogado, que foi diretor da Faculdade de Direito e é inclusive substituto eventual do reitor na Universidade Federal da Bahia. Então isso transcorreu lá na 13ª Vara e saiu a sentença do juiz. Na sentença o juiz não reconhece o meu pleito e faz uma série de ilações a respeito do meu comportamento, a respeito da minha fala. Um dos destaques que ele dá é pelo fato, segundo o juiz, né, de eu sempre querer racializar as questões. Ora, em nenhum momento na minha vida acadêmica, né, eu apelei para a minha condição de negro. Eu poderia apelar, né, para a minha condição de negro para fazer qualquer reivindicação. Não há na inicial, na minha ação, você pode olhar, porque é acessível, né, nenhuma recorrência ao fato de eu ser negro, eu dizer assim que eu fui vítima dessas ações, desse assédio, porque eu sou negro e que essas pessoas... Não! Mas na sua sentença, o juiz enfatiza esse fato. Porque Fernando, por ser negro, acha que tem direito. Eu até poderia achar isso mesmo, doutor. A sociedade brasileira deveria reconhecer, pelo fato de nós sermos negros, termos a maioria, né, e termos dado nosso sangue e suor, os nossos ancestrais, como escravos, né? Eu poderia achar que eu tenho mais direito do que esses gigolores
do serviço público, né, que dominam o espaço público, poderia achar, em nenhum momento toco nisso. Daí que, aqui está, ó, eu apelei a decisão do próprio juiz, o juiz não tomou conhecimento da minha apelação, dirigida primeiramente a ele, e eu tive, agora com a assistência do advogado Marco Antônio da Silva Lopes, tive que entrar com esse recurso, processo número 0042695-75.2012.4.01.3300. Se você for no site do TRF1, você vai encontrar lá minha apelação, em que nós tentamos argumentar contra a decisão do juiz federal Carlos Dávila Teixeira, trazendo inclusive novos elementos para análise do TRF1. O que se resultará dessa apelação é, como dissemos, não sabemos. A justiça é uma caixa preta. Nós não sabemos exatamente o que move as decisões judiciais no nosso país, porque cada desembargador, cada juiz, cada ministro opina de uma forma e não estritamente baseado no que está na lei. Veja, por exemplo, a sentença do juiz Carlos Dávila. Ele foge completamente ao objeto pedido por mim e começa a fazer, digamos assim, considerações a respeito da fala desse sujeito, a forma como eu escrevo, virulenta, etc. Nada a ver, não é isso que eu estou dizendo na ação. O que eu estou pedindo é justiça, né? Porque é isso que reza na Constituição. Na medida em que eu não encontrei respaldo na instância administrativa para haver respeitado não os meus direitos, mas os direitos da sociedade que nos paga, né? A mim só coube isto, recorrer ao Poder Judiciário. Aliás, sou motivo de chacota por parte desses setores. Marcos Palácios, Wilson Gomes, que é testemunha desses réus, todos eles e vários outros, Giovandro, né? Eles riem da minha cara quando souberam ou riram, né? É motivo de chacota, tipo recorrer à justiça. Quer dizer, a opinião é isso, não vai dar em nada. Quer dizer, eles têm certeza da impunidade. Eles têm certeza que eles serão protegidos inter pares, intercorpos, né? Não sei se por uma questão de preferência, aí eu digo, de cor, não sei se por isso. Mas quem está em posições de poder se julgam inalcançáveis pela lei. E a sentença daquele juiz, Carlos Dávila Teixeira, parece que reforça essa opinião. Foi assim que Luísa Bairros, na época ministra, quando saiu a sentença, ela foi a primeira a telefonar para minha